Isso quer dizer que você vai sair bebendo água em vez de comer? Não. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir o Átila e a Marina contando pra gente por que não faz sentido contar caloria. Então vamos assistir junto? Comida muito calórica, comida de baixas calorias, calorias vazias, quantas calorias tem em uma refeição? A gente ouve esse tipo de expressão o tempo todo, mas o que isso quer dizer? Se as calorias não são aqueles duendes que apertam a nossa roupa dentro do armário quando a gente não tá olhando, o que são elas e que diferença que elas fazem na nossa vida? Por exemplo, faz sentido contar calorias? Por exemplo, quando você acende a chama de um fogão a gás para esquentar 1 litro de água para fazer um café. O que vem no gás de cozinha é uma mistura de 2 gases, que é o propano e o butano. E quando a gente acende essa chama do fogão, combinamos esses gases com o oxigênio do ar que a gente respira. Propano e butano são feitos com 3 ou 4 átomos de carbono ligados a hidrogênio. E essas ligações são quebradas com o calor e aí o oxigênio reage com eles e forma gás carbônico com carbono e vapor de água com o hidrogênio. E isso libera uma energia equivalente a um pouco mais de 6.000 calorias, com C maiúsculo, por litro de gás de cozinha queimado, que é mais do que o suficiente para esquentar o seu litro de água até o ponto de fervura. Como que dá para saber isso? A caloria é uma medida que foi criada pelos franceses lá no século XIX. O nome vem do latim calor e representa isso mesmo, uma quantidade de calor, que mudou um pouco com o passar do tempo, mas hoje em dia uma caloria com C minúsculo quer dizer a quantidade de calor ou a energia necessária para esquentar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Já a grande caloria, que é a caloria com C maiúsculo, é a quantidade de calor que esquenta 1 litro de água em 1 grau Celsius. Ou seja, para esquentar 1 litro de água na temperatura ambiente, tipo 25 graus Celsius, até ela ferver a 100 graus Celsius, a gente teria que esquentar 75 graus, o que precisa de 75.000 calorias com C minúsculo, ou 75 calorias com C maiúsculo, que é a medida que eu vou acabar usando pelo vídeo todo, já que é a mais usada para medir a energia dos alimentos, que também podem ser chamadas de quilocalorias, que equivale literalmente a 1.000 calorias, ou as letrinhas kcal de quilocaloria que você encontra nos rótulos alimentares. Enfim, 1 litro de gás de cozinha liquefeito lá dentro do bujão tem 6.000 dessas calorias maiúsculas ou quilocalorias. Em teoria, você poderia tomar água gelada para gastar calorias do mesmo jeito que a gente usa elas para esquentar água no fogão. Porque para esquentar a água dentro do nosso corpo, nós também temos que gastar essas tais calorias. O grande problema desse tipo de estratégia é que não é tanta caloria assim. Se você tomasse 1 litro de água trincando a 0 graus Celsius para aquecer essa água até a temperatura do corpo, a gente gastaria só 37 calorias. Mesmo levando em conta as perdas de como o corpo funciona, não gastaríamos muito mais do que o dobro disso. O que dá a energia de umas 2 fatias de salame ou de uma latinha de refrigerante. O nosso corpo... Isso quer dizer que você vai sair bebendo água em vez de comer? Não. Vamos continuar assistindo. Tira a energia da comida de uma forma bastante parecida com a queima do fogão, só que em câmera lenta, com mais passos e aproveitando boa parte do que a gente come. O nosso sistema digestivo quebra a comida, o intestino absorve os pedacinhos e a gente transforma boa parte do que nós comemos, pelo menos do que a gente quer aproveitar, como energia, em glicose, que é o açúcar. Sim. E as nossas células quebram esse açúcar lá na mitocôndria para poder fazer energia num processo que também combina o carbono com oxigênio e libera o que a queima libera, água e gás carbônico. Mas enquanto a queima direta de 1 kg de açúcar libera por volta de 3.800 calorias, o nosso corpo aproveita 2/3 disso, então 2.540 calorias. Parece muita perda, mas os motores a gasolina mais eficientes e mais caros de carros de Fórmula 1 só podem chegar perto de 50% de eficiência. O motor comum da maioria dos carros não trabalha com mais de 1/3 de aproveitamento da energia do combustível em movimento a maior parte do tempo. O resto vira calor e barulho. Dessa noção de que a gente pode aproveitar tanta energia da comida, você já pode deduzir que se a gente fosse capaz de digerir o gás do botijão de cozinha, nós não somos e eu não recomendo tentar, das 6.000 calorias que 1 litro daquele gás liquefeito tem, nós poderíamos aproveitar por volta de 4.000 delas, o que é energia suficiente para 2 dias de atividade normal, segundo os valores diários que a gente encontra até nos rótulos alimentares. Só que como nós não temos essa capacidade de digestão, o gás de cozinha não tem calorias para o nosso corpo. E essa explicação que eu acabei de dar empacota vários dos poréns e das dificuldades e questões que a gente tem quando tentamos contar as calorias dos alimentos, especialmente se for para perder peso. Primeiro, quantas calorias uma comida tem, ou quantas calorias alimentares a gente precisa interpretar quanta energia do alimento nós podemos aproveitar.
Fibras alimentares, por exemplo, não têm calorias, ou melhor, não têm calorias para nós. Isso porque as fibras alimentares, por definição, são fibras vegetais, como a celulose, que nós não temos capacidade de digerir. Elas têm energia. Se você queimar uma folha de papel, que é praticamente celulose pura, ela libera muita energia e produz calorias. Sim. Só que o nosso corpo não consegue digerir a celulose em pedacinhos e a gente não absorve nada. A fibra alimentar, inclusive, é importante por isso, porque passa direto pela nossa digestão e ajuda a dar consistência para as fezes e carregar junto com as fibras o que mais sobrou da digestão. Come abacate, bem, para fazer cocô bonito. É o nosso desentupidor. É como comer um prego para combater a anemia, porque ele é rico em ferro. Não vai ser porque ele é todo feito de ferro que esse ferro vai poder ser disponível para o nosso corpo aproveitar. Sim. E esse é o maior ponto de confusão, ou pelo menos das incertezas, ao redor de quantas calorias os alimentos têm. Tem outras coisas também, como a caloria pequena e a caloria grande, ou o fato de que a física em si seguiu com uma outra medida de energia, que são os joules, e uma quilocaloria tem 4.184 deles, ou 4.200 aqui no Brasil, ou outros valores em outros países. Mas o ponto mais complicado mesmo é calcular quantas calorias da comida estão disponíveis para nós. Porque uma coisa é queimar comida no laboratório e medir a energia que isso libera, o calor que sai daí. Outra coisa é saber diferenciar quanto disso nós podemos absorver e usar de verdade, como descontar as calorias das fibras alimentares do que a gente come. Quantas calorias das calorias que uma comida tem são calorias que o nosso corpo absorve. E aí tem vários métodos diferentes que vão dar valores diferentes de calorias para um mesmo alimento. São métodos que vão desde medir em laboratório o teor energético desse alimento e usar fatores de correção que vão descontando, por exemplo, tipos de gordura e de fibras que a gente não digere, ou fórmulas com fatores de correção que dão valores de calorias fixos de acordo com a quantidade de componentes, como por exemplo, soma 9 quilocalorias por grama de gordura ou 4 quilocalorias por grama de carboidrato, independente de que se aquele alimento em questão é uma bolacha ou um leitão à pururuca com farofa. É assim que a gente aprende a calcular as dietas na faculdade. A gente tem que converter gramas de alimento em calorias, e aí a gente divide entre os macronutrientes, que são carboidrato, proteína e lipídio. Cada grama de carboidrato e de proteína libera 4 quilocalorias, e cada grama de gordura libera 9 quilocalorias. E tem o álcool também, que a cada grama de álcool libera 7 quilocalorias. Então, para vocês entenderem também que você não está calculando o álcool que você está bebendo, mas ele tem caloria também, mas tu esquece, né? Então, mais uma prova de que contar caloria não funciona, mas o Átila vai dar mais prova pra gente. Esses métodos são úteis, são muito comuns, mas são aproximações. E aproximações quase sempre erram para baixo no caso das calorias, pelo menos quando os estudos comparam as calorias contidas de verdade nos alimentos com o que vem escrito na embalagem. Segundo, também tem o fato de que alimentos com uma mesma quantidade de calorias disponíveis para o nosso corpo também podem disponibilizar essas calorias de formas bem diferentes. O nosso corpo trabalha mais para poder aproveitar as calorias de proteínas do que as calorias que estão nos carboidratos, os açúcares. De forma que dietas com a mesma quantidade de calorias, mas que são mais ricas em proteínas, podem, em alguns casos, levar a mais perda de peso, pelo menos no curto prazo. Em outros casos, alimentos que disponibilizam a energia de forma muito fácil para o corpo vão afetar a nossa saciedade de uma forma diferente e podem resultar na gente comer mais ou menos deles. Alimentos ultraprocessados, por exemplo, que são aqueles... Olha que coisa linda este livro, gente, por favor. Que o nosso guia alimentar para a população brasileira, que já explicamos no outro vídeo, considera como os alimentos que passaram por grandes transformações industriais, como é o caso dos salgadinhos, dos biscoitos, dos refrigerantes e outros alimentos que já vêm bem embalados, que passam por muitas transformações que deixam as calorias mais disponíveis. Então você pode acabar ingerindo muito mais deles antes de se sentir saciada ou saciado. Uma coisa é consumir 150 quilocalorias de refrigerante, o que pode ser a energia disponível numa latinha. Outra coisa é consumir 150 quilocalorias com 150 gramas de batata doce, que vai ter fibras e vai liberar essa energia de forma bem mais lenta com a nossa digestão. Porque os alimentos também têm uma coisa chamada índice glicêmico, que é como eles vão liberar esse carboidrato quando eles estão sendo digeridos. Tem alguns alimentos, normalmente esses que têm menos fibra, eles liberam uma quantidade de glicose muito alta, muito rápido. E o que isso faz? Com que você tenha fome logo em seguida.
Então, alimentos com maior índice glicêmico vão deixar você com fome mais rápido. E é por isso que não adianta você só contar a caloria de uma coisa, porque você beber uma lata de Coca-Cola e você comer 2 batatas doces que têm a mesma caloria, vai ser diferente. Você vai sentir diferença na saciedade, você vai sentir diferença na sua fome, você vai sentir diferença em vários fatores e o seu corpo vai digerir aquilo de forma diferente. Fora que cada corpo é um corpo. Depois que você coloca o alimento para dentro, nós nutris costumamos dizer isso, que quando você coloca um alimento para dentro, depois o que o seu corpo vai fazer com ele, meu amor? Só Deus sabe. Então, não adianta nada você contar caloria, porque de fato, quando entrar dentro do seu corpo, ninguém sabe o que vai acontecer. Dentro disso, também entra a noção das calorias vazias, ou seja, alimentos que têm alto valor energético, como os alimentos ricos em açúcar, como refrigerante, ou gorduras que a gente não aproveita tão bem, como o óleo das frituras, mas que não tem nutrientes como vitaminas, proteínas ou fibras que a gente poderia aproveitar junto. 100 calorias de refrigerante vão ser muito menos proveitosas para o seu corpo do que 100 calorias de batata doce. E terceiro, que ainda tem a noção. E é por isso que muitas vezes as pessoas não entendem que quando a gente passa um plano alimentar, a pessoa olha e fala, caramba, mas eu não vou engordar comendo tudo isso? E muitas vezes não. Porque ao fazer essa mudança de alimentos ultraprocessados para alimentos in natura, alimentos mais saudáveis, alimentos mais ricos em fibras, nutrientes, minerais, a quantidade de comida, ela aumenta. Porque os alimentos ultraprocessados, eles concentram uma quantidade muito grande de calorias em porções pequenas. Então, quando você vai botar isso numa alimentação saudável, ela é uma quantidade muito maior, realmente, de comida. Mas isso não vai te engordar. Isso não vai te fazer mal, como os alimentos ultraprocessados fazem. De quantas calorias nós precisamos por dia ou não. Porque a convenção que a gente vê nos rótulos de alimentos é a necessidade básica de 2.000 quilocalorias por dia. Só que isso é uma estimativa para a população que a Organização Mundial de Saúde fez. Não quer dizer que você precisa de 2.000 calorias, eu também preciso de 2.000 calorias. Isso é uma média. Uma média que, em geral, se a maioria das pessoas comer 2.000 calorias por dia, ela vai se sentir ok. Vai conseguir viver bem. Não quer dizer que uma outra pessoa também vai comer as mesmas 2.000 calorias e também vai se sentir bem, mas a maioria vai. Isso é uma média. Pessoas diferentes precisam de quantidades diferentes, de acordo aí com o nível de atividade física, por exemplo, quem se exercita mais ou quem caminha para o trabalho gasta mais, de acordo com o tamanho e musculatura da pessoa, porque músculos consomem mais energia, tanto que aumentar a massa muscular é uma forma de gastar mais energia da comida. Também tem o clima onde a gente está, porque durante o frio gastamos mais energia para o corpo se esquentar e por aí vai. E a sua taxa metabólica também pode mudar no tempo, inclusive por causa de dieta. Cortar carboidratos da dieta, por exemplo, pode fazer o corpo reduzir a quantidade de energia que a gente gasta por dia, o que diminui. E você aí fazendo dieta low carb. Aí tu tá fazendo dieta low carb e aí o seu corpo tá falando, tá comendo menos carbo? Tá bom, vou ficar mais lento, vou digerir de forma mais devagar, porque eu não sei quando é que você vai comer de novo. E aí você tá fazendo o efeito oposto que você queria. E a eficiência da dieta, pelo menos durante 2 ou 3 primeiras semanas dela. Pode parecer uma sabotagem do nosso próprio corpo contra a dieta, só que isso é uma estratégia que faria todo sentido durante um período de escassez de alimentos. Isso se chama evolução. A gente, como sociedade, nós humanos como sociedade, somos uma sociedade muito recente. E o que acontece? As habilidades evolutivas que a gente herdou ainda estão muito presentes no nosso organismo. A escassez de alimento foi logo ali, gente, historicamente. Então, o nosso corpo ainda trabalha nesse esquema de que quando você fica sem comer, ele vai estocar, porque ele não sabe quando você vai se alimentar de novo. Isso foi um mecanismo de sobrevivência que nós humanos desenvolvemos. Alimentos, como boa parte da nossa evolução, que foi a época onde humanos não passavam 8, 10, 12 horas por dia sentados digitando sem fazer muito mais além disso. Sim, tem o ditado de que uma caloria é uma caloria e realmente comer menos calorias é um caminho mais direto para a perda de peso do que contar, aspas, aí só com exercícios, como eu já falei no vídeo sobre queimar gordura. Só que isso tudo que especialistas também levam em conta, como os autores do Guia Alimentar para a População Brasileira, tem que entrar no fato de que eles não recomendam a contagem ou controle direto de calorias. Segundo as pessoas nesses guias, abre aspas, alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, mas também
aos alimentos que contêm e fornecem os nutrientes, a como alimentos são combinados entre si e preparados, a características do modo de comer e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. E todos esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar. E é por isso que sempre que me vem falar de contar caloria, de pesar todas as refeições, eu falo não, porque a alimentação, comer, é um ato social que vai muito além de contar a caloria, que vai muito além de só o que a gente está botando para dentro e vai gastar. Envolve uma porção de fatores, é multifatorial, é cultural. Gente, quanto você fica feliz de você estar comendo aquela comida que tem aquele valor afetivo para você, aquela comida que te lembra a sua infância, que lembra um momento feliz da sua vida. Isso vai ser muito mais importante e nutritivo para o seu corpo do que você ficar contando caloria, sabe? Para tentar se encaixar num padrão estético que não corresponde à maior parte das pessoas e que só quer te vender produtos para você emagrecer, suplemento para você ficar no shape, entende? Então, assim, comer é um ato social e vai muito além de calorias. Então, ao invés de recomendações de ingestão de calorias contadas ou de algum tipo específico de nutriente, esses guias dão regras mais gerais, como evitar alimentos ultraprocessados, dar preferência para alimentos que são menos processados e mais próximos do que a gente encontra na natureza, como alimentos que podem ser comidos crus, caso das frutas e das saladas, ou com poucas transformações, como cortar e cozinhar direto. E também recomendam comer com calma, com regularidade e sempre que possível com a companhia de mais pessoas, já que comer também é um ato social. Então, fica aí a nossa recomendação. A gente sabe que a maior parte das pessoas não consegue fazer as refeições de forma calma, fazer as refeições com mais pessoas ou preparar as próprias refeições, porque é isso, tá todo mundo correndo, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo com outras coisas na cabeça. Então, o que a gente pode fazer diante disso, né? É tentar não cair mais nessa lógica individualista do capitalismo de você ficar nessa ansiedade de contar calorias. Então, é tentar mais alimentos in natura e tentar realizar essas refeições. Se você realiza no trabalho com colegas de trabalho, a gente sabe que nem sempre é possível. Tá tudo bem também, porque não tem o que a gente fazer. Se você não pode, não se sinta culpado por isso. Isso é o ideal. Isso é o que a gente busca. Isso é o nosso objetivo. Na prática, a gente sabe que isso não é assim. E se a gente quer que a gente viva numa sociedade que a gente possa manter esses hábitos de vida mais saudáveis, a gente precisa organizar o nosso ódio pra gente mudar e superar o sistema capitalista que a gente vive, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Beijos, até o próximo.